Você sabe o que significa o sentimento ciúmes em excesso? Você sabe que o zelo excessivo por alguma coisa é condenado pela Bíblia? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal, seja muito bem-vindo à CAT Academia Teológica Ensino. Se você é novo por aqui, já se inscreva no nosso canal, deixa o teu like positivo, compartilhe esta lição. Muitos irmãos estão me reencontrando na internet, nós tínhamos passado por um problema aí, fui hackeado, meu primeiro canal foi hackeado, infelizmente perdemos o nosso primeiro canal, mas fizemos um novo canal, e estamos aí continuando com o trabalho não para, então seja muito bem-vindo por aqui, é um prazer revê-los, conto com as orações dos irmãos, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe os inscritos, Deus abençoe a muitos irmãos que estão se tornando assinantes do nosso site, para baixar os nossos slides, que Deus possa recompensar a todos. Hoje nós estamos aqui, meus irmãos, para aprendermos a lição de número 3, que tem como tema ciúme. O mal que prejudica a família. Nós vamos aprender lições preciosas hoje nesta aula acerca desse sentimento que é prejudicial para as relações humanas, muito prejudicial, e nós vamos aprender também como evitar que este sentimento tome conta do nosso coração. Vamos entrar na lição, o textual está em Tiago 3,16, que diz: porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, textual bem claro, né? Verdade prática, o ciúme é uma obra da carne. E só o fruto do espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Vamos para frente? A leitura bíblica em classe está em Gênesis 37, 1 ao 4, também versículo 11, versículo 18, versículo 23, 24 e 28. Você pode baixar os slides para fazer a leitura numa mesma versão. Muito caros os slides, pastor Rodrigo, não, apenas R$ 2,50. Você pode se tornar um assinante e baixar os nossos slides. Lembrando que lá na página do assinante tem uma biblioteca com muitos livros que você pode baixar, inclusive tem a lição em PDF, o livro de apoio dessa lição em PDF também, tudo gratuito, você pode entrar lá se você se tornar um assinante, você pode baixar, é um brinde para os irmãos. Lembrando que se você se tornar um assinante, você ganha o meu livro em PDF gratuitamente, para dar razão da nossa fé. É um grande tratado apologético sobre a Santíssima Trindade. Eu quero agradecer o apoio de muitos irmãos que estão fazendo comentários aqui nos nossos vídeos, e muitos irmãos, inclusive, fazendo comentário do meu trabalho. Muito obrigado. Que Deus abençoe, agradeço de coração. Quero louvar a Deus. Teve uma irmã que fez um comentário ali dizendo: pastor, muito importante o senhor divulgar os seus materiais, porque eu conheci os seus materiais através dessa divulgação e tenho sido muito abençoada. E também louvar a Deus, comentário como: pastor, verdadeiramente temos que ter respeito nos nossos comentários, o senhor está certo. Então eu quero agradecer o apoio, o carinho de todos os irmãos. Leitura bíblica em classe, os irmãos podem baixar os slides fazendo a mesma versão a leitura. Objetivos da lição. Primeiro, refletir sobre as consequências do favoritismo e dos ciúmes na família de Jacó. Segundo, identificar os males que os ciúmes provoca nos relacionamentos. E terceiro, compreender que o homem precisa orientar seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. Nós vamos aprender riquezas hoje aqui nesta lição. Questionário, que é o nosso método de foco e concentração. Faça as perguntas no início da lição e os alunos vão ficar atentos, procurando as respostas, para não se distrair na aula. Primeiro, o que lemos em Gênesis 37, 3? Segundo, como os irmãos de José entenderam os seus sonhos de caráter profético? Terceiro, em que posição a túnica colorida colocava José? Quarto, o que sobra num ambiente dominado pelo ciúme? E quinto, qual é o melhor antídoto
para tratar as emoções negativas? Olha que questionário fantástico. Vamos entrar na lição, introdução. Nessa lição aprenderemos sobre os males que o ciúmes traz para uma família e como podemos guardar a nossa alma dessa exagerada emoção. Então, o ciúme é uma exagerada emoção, é um zelo excessivo. Então, nós vamos aprender aqui definições exatas, e essa é a proposta dos nossos slides, trazer definições exatas, que é um subsídio para que você possa apresentar algo a mais na tua aula. Vamos entrar na lição. Olha só, a falha no tratamento dos filhos. A preferência de Jacó. Temos aqui letra A, letra B, letra C. Jacó amava Raquel. E José foi o primeiro filho gerado de seu amor. E em sua velhice. Confere lá Gênesis 30, versículo 22 ao 24, e Gênesis 37, versículo 3. Então, como Jacó amava Raquel, e ele, quando foi para a casa do seu tio Labão, ele se apaixonou, amou Raquel. Mas ela não gerava, era estéril. Depois de mais de 20 anos, ele então esperando ela gerar, Deus abriu a sua amada, ela gerou, e nasceu José. Só que quando nasceu José, Jacó já tinha 10 filhos. Então, quando nasceu José, da sua esposa amada, ele amou muito a José. E é claro que os seus filhos mais velhos não entenderam esse amor que ele teve por José ser o filho da sua esposa amada. Letra B. Quando Jacó se encontrou com Esaú, ele protegeu Raquel e José. Leia lá, irmãos, quando ele vai e volta para Canaã, ele se encontra com Esaú, a Bíblia diz que ele coloca Raquel e José por último. Ele já protege, a Bíblia já está mostrando ali um cuidado que Jacó tinha com a sua esposa amada e com seu filho José, fazendo estes aparecerem por último diante de Esaú. Como ele não sabia a reação de Esaú, então ele protege Raquel e José. Confere lá Gênesis 33, versículo 2 e 7. Então, ali a Bíblia já vai mostrando o quanto ele amava e fazia uma certa distinção acerca de José. Letra C. Jacó fez uma túnica com cores para José, e isso o tornava especial e diferente de todos os seus irmãos. Conforme Gênesis 37, 3, mais à frente eu vou explicar algo em relação a essa túnica. Vamos para frente. 2. Os ciúmes em meio à preferência. Letra A, letra B, letra C. Olha só. A palavra ciúmes, anote aí, vem do grego zelos, que significa desejo ardente e danoso. Esse é o problema, irmãos. Nós sabemos que a psicologia, a neurociência, a psicanálise, ela até permite usar o termo ciúmes moderado. Quando você tem um certo cuidado por alguma coisa, mas isso é moderado, não é em excesso. Seria um cuidado natural para conservar, para manter. Isso é saudável, não tem problema. Pode até usar o termo ciúme moderado. Agora, desejo ardente e danoso é o ciúme que a Bíblia o qualifica como um sentimento carnal e prejudicial. Então, ciúme vem do grego zelos, que é um desejo ardente e danoso. E quando que se torna danoso, pastor? Mais à frente eu vou explicar. Vamos lá, letra B. Os irmãos de José não souberam compreender o amor que Jacó sentia por José. Eles não souberam compreender isso. Se eles tivessem o discernimento do Espírito, já expliquei em aulas passadas, naquela época eles não tinham discernimento. Então eles iriam compreender, não, Raquel é a mulher que o pai ama, então há anos ele vem esperando um filho, nasceu José, eles teriam cuidado, é o nosso irmãozinho mais novo. Hoje nós temos uma visão diferente, irmãos. Nós iríamos cuidar, não ia ter essa inveja, esses ciúmes, mas eles não tinham discernimento. Naquela época havia toda uma questão cultural que os mais velhos tinham preferência em questões de bens, em questões de posição.
e eles não souberam entender a atenção especial que Jacó dispensava para José. Letra C. Odiaram José quando perceberam que Jacó o vestia com distinção. Então, além de Jacó proteger, porque eles viram, quando se encontraram com Esaú, quem ficou lá atrás protegido foi Raquel e José. Ali eles já viram, digo, poxa, isso ficou, a Bíblia registra isso, que Jacó fez essa proteção especial para Raquel e para José. Era uma questão de risco de vida, irmãos. Vamos encontrar Esaú, que queria matar o pai. E o pai coloca nós na frente. Tipo, se Esaú matar, que mate nós. Lá atrás, quem estiver vai escapar. Então isso já não ficou legal aos olhos dos filhos de Jacó. E aí eles odiaram quando viram que o pai tratava com distinção e ainda faz uma túnica com cores para José. Vou explicar algo mais à frente. Vamos para frente. 3. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Letra A e letra B. Os sonhos que José teve foram visões proféticas de Deus. Isso é verdade. Porém, seus irmãos, movidos pela inveja, não conseguiram entender que era uma visão de Deus. Confere lá Gênesis 37:11. A Bíblia diz que eles ficaram com ódio. Eles planejaram matar José. Olha só como eles tinham ciúmes. E o que é o ciúmes? Mais à frente eu vou explicar com mais clareza. Ciúmes é um desejo ardente que a pessoa tem, um medo ardente que a pessoa tem de perder algo, que ela cuida com muito ardor. Seja uma pessoa, ela não quer perder, seja um bem, ela não quer perder, seja uma posição, ela não quer perder. No caso dos irmãos de José, eles não queriam perder a posição de serem mais velhos, de receber a honra da primogenitura e etc. Então, ciúme, mais à frente eu vou explicar, tem um slide que você vai baixar. Ciúme é um medo ardente de perder algo. A pessoa tem um zelo excessivo por aquilo, seja uma pessoa que ela acha que é dela, seja um bem, seja a posição. Ela não quer perder. Então, ela fica excessivamente com medo. E esse medo gera uma série de comportamento negativo. Então, os irmãos de José queriam matar José. Ficaram com raiva. Letra B. Jacó, ele considerou os sonhos em seu coração, mas não discerniu o ódio que seus filhos tinham de José, pois o queriam matá-lo. E o que acontece, irmãos? Além de José dispensar aquela atenção, além de Jacó dispensar aquela atenção especial para José, proteger José, vestir José com distinção, José era usado para denunciar os erros dos seus irmãos. Então era uma série de consequências que fizeram com que os irmãos ficassem com ódio de José. Então, não era só a questão de Jacó tratá-lo com distinção. A Bíblia fala que José denunciava as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Então isso gerava realmente uma fúria no coração daqueles irmãos. Vamos para frente. A visão geral da primeira parte. Jacó tinha um favoritismo por seu filho José. Tal prática prejudicou sua família e provocou dissensão entre os irmãos. Hoje, irmãos, eu creio que ainda existe isso em muitas famílias, mas não no mesmo nível ali e nas mesmas circunstâncias que ocorreram na família de Jacó. Porque hoje nós não temos a cultura ocidental aqui, nós não temos essa cultura de o primogênito ser favorecido. Não há, hoje os pais já têm um pouco mais de discernimento, tratar os filhos iguais. Então nós não vemos muito essa questão na criação dos filhos. Já foi provado psicologicamente, cientificamente, que às vezes há uma certa afinidade de um filho para com o pai, de um pai para com o filho, nas questões de sentimentos, de gosto. Tem filhos que às vezes têm mais afinidade com a mãe, mais afinidade com o pai, mas isso é equilibrável, não é prejudicial. Já foi provado
que tem filhos que concordam. Por exemplo, tem filho que a mãe gosta de cebola, ele também gosta, o pai não gosta. Aí tem um irmão também que não gosta, então ele já puxa mais pro lado do pai. O pai não gosta de cebola, eu também não gosto. Mas essas coisas não comprometem o relacionamento da família. Então, hoje, tem questões assim que são menos prejudiciais. Nós não vemos assim essa distinção, o pai tratando. Sinceramente, eu estou com 44 anos de idade, eu nunca vi, na minha experiência de vida, aqui na minha cidade, um pai tratar o filho como Jacó tratava José. Então é lógico que um tratamento desse, na cultura atual, iria provocar muitos conflitos. Apesar de que, não vou dizer que não existe, creio que existe. Mas a grande maioria das famílias tem esse bom senso, os pais compreendem que é importante que as pessoas sejam tratadas da mesma forma. Porém, nesse caso da família de Jacó, infelizmente, não foi assim. Vamos para frente, vamos entender mais aqui. Os ciúmes como causa de conflitos. Primeiro tópico, a túnica, o símbolo do desprezo. Letra A, letra B. Olha só, nessa época, vamos entender algo sobre a túnica aqui, que eu falei que tinha algo para explicar. Nessa época, somente pessoas importantes, como filhos de reis e sacerdotes, usavam túnicas com cores. Confere lá, Êxodo 28:4, tinha uma túnica diferente, o sacerdote. E segundo Samuel 13:18, a Bíblia dá testemunho que as filhas dos reis, elas se vestiam com túnicas coloridas. Então, pessoas importantes vestiam túnicas coloridas. E Jacó, sem nenhum problema, sem nenhum discernimento se ia causar problema ou não com os demais filhos, ele pega, já tendo 10 filhos, e faz uma túnica com cores, entrega a José, veste José. Então isso trouxe uma fúria, principalmente aos primogênitos, né, os mais velhos. Então vamos lá. Isso, primogênito de Lia, primogênito de Zilpa, primogênito de Bila. Jacó teve suas esposas, suas concubinas, então foi terrível, né? Letra B. Jacó não escondia seu amor por José e o presenteia com uma túnica de várias cores. Então ele não esconde o amor. Essa expressão aqui o Dr. Champlin comenta, né? Ele não escondia. Só que ele não teve discernimento para medir o quanto iria aumentar a rejeição dos seus demais filhos em relação a José. Por essa causa, os irmãos de José se sentiram inferiores e passaram a odiar a José. Confere lá Gênesis 37:4. Então o problema aqui é que Jacó não discerniu. Amava demais José. Os seus irmãos, os seus filhos deveriam ter entendido, não entenderam. E aí isso gerou um grande problema, irmãos. E depois trouxe consequências amargas. Vamos para frente. Ciúme, o agente do conflito familiar, letra A e letra B. Além de Jacó favorecer a José, ele costumava trazer más notícias de seus irmãos ao seu pai. Confere lá Gênesis 37:2. Se não bastasse tudo isso, José, ele acabou sendo imprudente por ingenuidade e imaturidade. O próprio pastor Elianai comenta isso na lição. Foi imprudente e contou os seus sonhos para os seus irmãos e também aos seus pais. E por isso ele foi, inclusive, repreendido por Jacó. Confere lá Gênesis 37, 7-10. José, ele teve os sonhos, foi de Deus, só que Deus não mandou ele contar os sonhos para os seus irmãos. Deus não mandou ele falar nada. Ele teve os sonhos, era para ele. Já tinha toda aquela questão de distinção, seus irmãos não gostavam dele. O sonho era muito claro. Primeiro os feixes se curvavam, depois o sol, a lua e as estrelas. Então foi muito claro que todos iriam acabar servindo a José. E naquelas circunstâncias ninguém iria aceitar. Então José ele acabou sendo ingênuo e foi imprudente. E alguns historiadores até comentam que ele sentia um certo orgulho do que estava acontecendo com ele. Vamos para frente. Coisa que nenhum pregador comenta, né? Mas vamos entender algo mais à frente aqui. Não estou dizendo que José não foi um escolhido de Deus, foi sim, tinha um grande plano na vida dele, mas tinha coisas na vida dele que Deus precisava também trabalhar, e é por isso que ele sofreu o que sofreu,
sendo vendido, sendo escravo, sendo humilhado. Deus não permite as coisas assim por nada. Nós vamos entender algo aqui. Letra B. José foi imaturo, imprudente e não percebeu que o ódio de seus irmãos estava aceso contra ele. Confere lá Gênesis 37:18. A Bíblia diz que eles queriam matar o seu irmão. Ele não percebeu esse ódio. Ele estava realmente num sentimento de ingenuidade e acabou se emocionando. O meu pai me protege, me trata com distinção, esses sonhos aí me favorecem, e foi imprudente e relatou tudo isso, não discerniu o ódio que provocou no coração dos seus irmãos. Vamos para frente. O ciúme, o agente do conflito familiar ainda. Letra C e letra D. José ficou extremamente confiado. Esse que é o problema. Ficou confiado diante do favoritismo de Jacó. E não temia fiscalizar seus irmãos e entregá-los ao seu pai. Isso só foi gerando ira no coração dos irmãos. Confere lá Gênesis 37:13. Letra D. A imprudência de José o levou a cair nas mãos de seus irmãos. E Deus permitiu que José caísse em humilhação e sofrimento. Deus permitiu tudo isso. Confere lá Gênesis 37, versículo 23, 24 e 28. Então a imprudência dele levou ele a cair. Deus poderia ter cumprido, irmãos, tudo que mostrou para José, os seus irmãos o servindo, o pai e a mãe, todos lhe servindo. Deus poderia ter cumprido. Deus é soberano quando ele promete algo. Mas José, ele vai, se antecipa, e depois lá na frente, lá no Egito, para os seus irmãos, ele fala que Deus mudou tudo aquilo. Mas nada daquilo poderia ter acontecido. Não poderia. Às vezes a gente pensa assim, não, tudo foi Deus que fez. E se José mantesse a prudência, não provocasse a ira dos seus irmãos, pode ter certeza, irmãos, Deus iria cumprir o sonho de igual forma. Deus é Deus. Mas José poderia ter evitado muito sofrimento. Essa aqui é a verdade. Olha só, vamos para frente. Letra E e letra F. A falta de discernimento de Jacó e a imprudência de José trouxeram muitos males a eles mesmos. Veja lá o que aconteceu, Gênesis 37, 34 ao 36. Então, faltou discernimento para Jacó, tratar o filho com tanta distinção assim, em detrimento dos outros, e faltou prudência a José, coisa que ninguém comenta, mas a própria Bíblia relata essas coisas. E depois eles sofreram muitos males. O próprio pai chorou amargamente e o filho foi grandemente humilhado. Letra F. Por essa causa é que os antigos rabinos ensinavam que quando a túnica de José foi tirada e manchada com sangue, seu orgulho morreu e começou o cumprimento das promessas de Deus em sua vida. Aquela túnica para José, irmãos, acabou se tornando uma pedra de tropeço para ele. Se tornou um orgulho excessivo em sua vida. E até achei muito interessante, os antigos rabinos ensinavam que quando a túnica de José foi tirada e manchada em sangue, o seu orgulho foi tirado, morreu, e aí Deus começou a trabalhar em sua vida para cumprir as suas promessas. Deus não trabalha, não realiza nada na vida de alguém que está extremamente orgulhoso, exaltado. E infelizmente, ninguém comenta sobre isso entre os pregadores, mas a Bíblia diz que José foi repreendido por Jacó e Deus permite ele passar por tudo aquilo. Infelizmente, percebemos que ele foi imprudente e acabou se exaltando em dado momento. Aí aquela túnica que representava o seu orgulho foi tirada, manchada em sangue. A Bíblia está mostrando aqui quando o orgulho de José acaba morrendo. Aí começa o trabalhar de Deus para cumprir suas promessas. Vamos para frente. A extensão dos ciúmes. Vejamos as áreas onde os ciúmes em excesso é encontrado e gera problemas. Aqui não tem problema, irmão, você falar ciúme no singular ou ciúmes no plural.
Ciúmes no plural é um excesso de sentimento, de forma constante. De forma constante. De manhã tem ciúme, à tarde tem ciúme, à noite tem ciúme, toda semana tem ciúme, todo dia tem ciúme. Então você pode falar ciúmes, não tem problema. Então vejamos aqui. Letra A, a extensão. Entre o relacionamento de irmãos de sangue pode acontecer, o ciúme pode criar muitos problemas. Hoje, nos dias de hoje, relacionamento entre irmãos de sangue. Letra B, entre o casal, que é a área mais comum hoje, onde aparece o ciúme. Letra C, entre os amigos. Entre os amigos pode ter ciúme, principalmente em relação à posição, bens materiais. Letra D, entre funcionários de empresas, por causa de questões de favorecimento, posição, salário, lucros. Letra E, entre sócios, pode o ciúme trazer grandes problemas. Letra F, entre obreiros e líderes, pode haver também ciúme, principalmente em relação à posição. Isso é um problema, isso é muito comum. A Bíblia até registra problemas em relação à posição, que houve ali muita contenda. O caso de Saul, que não queria perder o trono, queria até matar Davi, quando ficou sabendo que ele foi ungido. E os amigos, as pessoas que quiseram trair Daniel, tinham ciúmes da posição de Daniel, e tantas outras passagens na Bíblia que mostram pessoas tendo ciúme da posição do outro. Em qualquer área da vida, o zelo em excesso é condenável de acordo com a palavra de Deus. Veja lá o que está escrito em Eclesiastes 7:16. Não sejais demasiadamente zeloso. Isso provoca sérios prejuízos dentro do coração. Vamos entender algo mais à frente aqui. Visão geral. Na família de Jacó, podemos constatar que os ciúmes é uma obra da carne. E quando cultivado, prejudica muito os relacionamentos humanos. Como eu disse, o ciúme é um sentimento excessivo de não querer perder ou alguma pessoa, ou algum bem, ou alguma posição. Ou até uma preocupação excessiva com a imagem, com a autoimagem. A pessoa se preocupa demais. Então isso gera problemas, isso é carnal, tem que tomar cuidado. Terceira parte, os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares. Eu trouxe aqui uma pesquisa que foi feita em 2018. Essa pesquisa está no G1, foi feita lá no Distrito Federal. Olha só, em 2018 foi feita uma pesquisa sobre o feminicídio no Distrito Federal e foi constatado que 82% das vítimas que foram mortas, elas foram mortas por causa de ciúmes. Olha só, 82% do feminicídio que ocorreu no Distrito Federal foi constatado que foi por causa de ciúmes dos seus maridos. 53% moravam juntos e 29% já estavam separados. Então, 53 com 29 dá 82%. E o maior número de feminicídio, eles moravam juntos. Não houve mais respeito, o ciúme tomou conta do coração e a pessoa com aquele sentimento excessivo, minha esposa é minha posse, ninguém pode chegar perto e então ninguém vai ficar com ela. Se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Olha só o tamanho do problema. Letra B. Infelizmente, os problemas mais graves causados pelos ciúmes têm ocorrido entre os casais. Infelizmente, é a área mais comum. E nós estamos vendo aí grandes tragédias, principalmente o feminicídio. Letra C. Somente o verdadeiro amor de Deus, aqui já começa uma maneira de proteger, é capaz de equilibrar os sentimentos para uma vida saudável. Confere lá 1 Coríntios 13, 4-7. O amor é benigno. O amor puro de Deus é benigno, tudo suporta, tudo sofre. E o amor de Deus é carregado de sabedoria para fazer a pessoa entender. Tudo que Deus permite vir para minhas mãos, seja minha esposa, seja minha família, seja os meus bens, seja a minha posição,
Deus permite eu cuidar para Ele, não é meu, é dele. No final tem aqui uma dinâmica, tá? Eliminando o ciúme. Não saia, vou passar essa dinâmica para vocês no final, você vai entender. Vamos para frente? O ciúme é entre os santos de Deus. Olha só, letra A, letra B. Sabemos que o ciúme é um sentimento de insegurança que vem do medo de perder algo que muito se estima. A pessoa que tem ciúme, ela está insegura, ela tem medo de perder algo. Preste bem atenção. Esse algo pode ser uma pessoa, seja um cônjuge, pode ser um bem, um carro, alguma coisa. Pode ser até mesmo uma posição ou a própria imagem. A pessoa se preocupa demais com a própria imagem. Então é uma insegurança de perder alguma coisa. Letra B. Entre os cristãos, o ciúme pode gerar prejuízo se não houver maturidade. Os cristãos têm que ser maduros para entender que nós somos mordomos de Deus. Nada é nosso, tudo é de Deus. O cristão tem que ter sabedoria e segurança. Ele tem que se sentir seguro. Deus está no controle de tudo. Tem que ter segurança no controle de Deus, na direção de Deus. Tem que ter sabedoria, segurança em Deus, sobre tudo que o cristão possui. Confere lá Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, tudo ele fará. Então, tudo que eu tenho, que Deus permite, aliás, que eu administre, é do Senhor e está nas mãos do Senhor. Então, eu não vou me sentir inseguro, excessivamente preocupado com nada do que eu tenho. É claro que eu vou ter prudência em manter, cultivar, cuidar do que é do Senhor. Mas eu tenho que ter equilíbrio para não ter uma preocupação excessiva e acabar estragando os relacionamentos por causa dos bens, por causa da posição. É isso que Deus não quer, irmãos. Estragar os relacionamentos, que a Bíblia diz que toda lei depende de amar a Deus e amar o próximo. O maior mandamento é amar a Deus e o próximo. Aí a pessoa estraga os relacionamentos com o próximo por causa dos bens, por causa da posição. Então, quando está estragando os relacionamentos, a pessoa, tem que ser sincera, tem que ser honesta consigo mesmo. Poxa, o ciúme está fazendo mal, eu estou com ciúmes. Eu estou me prejudicando meu relacionamento com as pessoas. A pessoa tem que rever, tem que examinar a si mesmo. Vamos para frente, entender algo ainda aqui. Uma área muito comum, letra C, uma área muito comum onde o ciúme pode ser visto entre os santos é a área ministerial envolvendo a posição que a pessoa tem. Pessoas que têm ciúme de sua posição se tornam centralizadoras, tendo dificuldades para distribuir oportunidades na obra de Deus e nos cultos, principalmente se houver pessoas talentosas em sua volta. Precisamos sempre ter em mente que tanto a obra de Deus como a própria igreja não é nossa, pertence a Deus. Então é muito comum, a Bíblia mostra isso, né? Saul queria matar Davi, tinha um medo de perder o trono. Lá na Babilônia fizeram tudo aquilo com Daniel, porque Daniel era querido do imperador e eles ficavam furiosos. Então muitas passagens na Bíblia mostram as tramas, principalmente entre os reis, não queriam perder o trono. E no meio ministerial é muito comum ver pessoas que se sentem inseguras, né, na posição que têm, não querem perder a posição, e elas acabam se tornando centralizadoras, não distribuem oportunidades, querem fazer tudo sozinho, porque tem medo de perder o prestígio da igreja, o respeito da igreja, a posição até mesmo, e se sentem extremamente inseguras com pessoas talentosas que estão em sua volta. Isso é prejudicial. Letra D. Cada pessoa que tem posição na igreja, olha aqui a receita, precisa ter maturidade, precisa ter segurança e descansar em Deus, sabendo que tem o respeito e a consideração da igreja. Ela já está numa posição, não precisa ter medo.
de perder o respeito da igreja, perder a consideração da igreja, perder o carinho da igreja. Não! Toda a igreja sabe que Deus colocou ali, a igreja respeita, a igreja considera, a pessoa pode se sentir segura. Dessa forma, essa pessoa será grande incentivadora. Olha aqui, ó, quem tem posição, quem é líder, e se sente seguro, é maduro, não tem essa preocupação excessiva em perder sua posição ou perder qualquer coisa, ela vai se tornar uma grande incentivadora de novos talentos que o Espírito Santo concede para a igreja. E ela vai ser incentivadora de novos talentos, vai descentralizar o trabalho, vai gerar novos talentos, vai dar muitas oportunidades e, com maturidade, ela vai entender, e toda a igreja entende isso, que toda a honra do apoio que ela vai dar a vários talentos que o Espírito Santo levanta, e essas pessoas são grandes, serão grandemente usadas nas mãos de Deus, toda a honra virá para ela mesma. Que as pessoas dirão, quem foi que incentivou? Quem foi que apoiou? Quem foi que levantou aquela pessoa, ajudou a levantar aquela pessoa? Foi o líder fulano de tal, foi o obreiro fulano de tal. E aí a honra vai tudo para ele. Então não precisa ter insegurança, não precisa ser imaturo, e isso é muito comum no meio ministerial. Eu até coloquei aqui, tem uma frase, eu não sou uma pessoa ciumenta, mas o que é meu, eu cuido de perto. Aí eu coloco mais uma frase aqui, cuidado, zelo excessivo que incomoda não é cuidado, é ciúme. Então, zelo excessivo que incomoda a pessoa e até prejudica os relacionamentos, ela não confia em ninguém, centralizadora demais, isso não é cuidado, é ciúme excessivo. Vamos para frente. Vencendo o ciúme. Vejamos as maneiras de se combater o ciúme. Letra A, letra B, letra C, letra D. Primeiro, alimentar a mente com as coisas de Deus. Sempre. Conforme Filipenses 4:8. Pensar nas coisas que são de cima. Isso é um santo remédio. Letra B. Identificar se o ciúme está gerando insegurança, desconfiança e acumulando sentimentos negativos dentro de si. Conforme Salmo 37:7. Também Salmo 19:14. Então, a pessoa ela tem que identificar. A lição não fala sobre isso, irmãos. Mas nós sabemos, nós estamos estudando, estou estudando psicanálise, e o comportamento das pessoas, você tem que identificar. Tem que ser honesto consigo mesmo. Eu estou me sentindo inseguro? Eu tenho desconfiança das pessoas? Estão querendo puxar meu tapete? Eu estou acumulando sentimentos negativos? Se tudo isso a pessoa identificar, é ciúme da sua posição, de perder alguma coisa, tem que ser honesto. Letra C. É importante, se chegar a esse ponto, é importante buscar aconselhamento. Tem que se aconselhar, seja quem for, membro, líder, seja quem for. A Bíblia diz em Provérbios 11:14, na multidão dos conselhos há firmeza, segurança. Letra D. Acima de tudo, irmãos, o melhor remédio, até a lição não fala sobre isso, mas eu coloquei aqui, o melhor remédio contra o ciúme, ser humilde e não buscar vanglórias. Está lá em Mateus 11:29, aprendei de mim que sou manso, sou humilde, aleluia. Gálatas 5:26, a lição até colocou ali Gálatas 5:25, né? Se andamos no Espírito, vivemos, na verdade é 26, a lição fala de vanglória, mas a lição ali é o versículo 26 e lá na lição está o versículo 25. Então, ser humilde e não buscar vanglórias, um grande remédio. Eu até coloquei aqui uma frase que está no livro de Jó, que eu coloco lá na dinâmica. Jó 41:11. Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu, diz o Senhor. Jó 41:11. Então, para que ter ciúme do que não é teu? Nada é nosso, irmão. Então, essa é que é a grande verdade, um grande remédio para o nosso coração. Visão geral, o ciúme obsessivo quase sempre resulta em violência, separação e ofensas mútuas no casamento, que é a área mais comum, né? Elimina também as relações de amigos e irmãos. Então, isso tem que ser tratado e a pessoa tem que ser honesta para identificar
se está tendo essas reações internas no seu coração. Conclusão: os filhos de Deus que são humildes e verdadeiramente amam uns aos outros, desenvolvem o fruto do Espírito e ficam livres das amarras do ciúme carnal. Aleluia! Que conclusão maravilhosa. Nós temos aqui a nossa dinâmica, preste bem atenção, eliminando o ciúme. Materiais, um voluntário e um relógio. Peça um relógio de qualquer irmão. Aí você vai pegar, irmão, presta o relógio, tira o relógio do irmão assim. Aqui é o relógio, ok? Peça para o voluntário pegar um relógio de um irmão e levar até outro irmão para fazer a seguinte pergunta. E aí quando ele levar para outro irmão, ele pergunta: você tem ciúmes ou ciúme desse relógio? Provavelmente o irmão irá responder que não. Não tenho ciúme desse relógio. Nessa hora, explique à igreja que as pessoas que não têm ciúme de alguma coisa é porque elas sabem que aquilo não lhe pertence. Simples assim. Como é que eu vou ter ciúme de algo que não me pertence? Explique. O ciúme é carnal. O ciúme carnal é ter medo de perder algo que possui. Agora peça para algum aluno ler Deuteronômio 10 e 14, que a Bíblia mostra que tudo é de Deus, e também peça para outro ler Jó 41 e 11, que a Bíblia diz que tudo que está debaixo dos céus é de Deus, não é nosso. Por que eu vou ter ciúmes de algo que não é meu? Agora leia Mateus 25 e 14, que a Bíblia mostra que nós somos mordomos. O Senhor entregou todos os seus bens nas nossas mãos, não é nosso. Aplicação: quando o cristão está ciente que todas as coisas pertencem a Deus, ele irá cuidar das coisas para o Senhor e não terá ciúme carnal daquilo que não lhe pertence. Aleluia! E nós chegamos ao final da nossa lição de número 3, lição abençoada. Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua escola, as classes, que o irmão trabalha, os alunos, a sua igreja, onde você trabalha. Quando eu falo a sua, não é que é tua. Onde você está, que você trabalha. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Compartilhe essa lição, deixa o teu ok nesse vídeo. Se torne inscrito se você ainda não é, se torne assinante também. E que Deus possa multiplicar e prosperar a todos. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.